Muita gente que vive em cidade vive sob tensão. Trânsito, correria, trabalho, violência. Luta pela sobrevivência. Pouco tempo para a família e os amigos. Estresse. Uma opção para lidar melhor com tudo isso é o atendimento psicológico. Mas no Brasil, normalmente, terapia é para quem pode pagar por isso. No programa de hoje você vai conhecer uma experiência consagrada no país que alcança as comunidades de baixa renda e produz resultados surpreendentes. É a terapia comunitária. 90% das pessoas que procuram ajuda não estão doentes. O que elas têm são problemas. Primeiro, precisam ser tratadas do sofrimento e receber ajuda e acolhimento de toda a comunidade. Nós acompanhamos a formação de novos terapeutas comunitários na maior cidade do país. Recanto de silêncio com verde por todos os lados, num dos bairros mais pobres de Fortaleza. A terapia comunitária nasceu no Pirambu. É neste lugar que os moradores se encontram para trocar experiências. O que eu quero é deixar aqui a minha tristeza, a minha depressão e levar a minha alegria e a minha segurança. Eu estou esperando hoje sair com mais alegria do que os dias que eu tenho vindo, tenho levado alegria, paz, amor e felicidade. Então, o que é a terapia comunitária? É um espaço de partilha das experiências de vida, onde a comunidade reunida procura soluções e pistas para suas próprias problemáticas do cotidiano. E aquilo que não é possível ser resolvido com a participação, com os recursos locais, estes sim são encaminhados para os especialistas. É debaixo de um bosque, no aconchego de um espaço que lembra uma oca indígena, que as atividades começam. É um momento para resgatar a autoestima, uma preparação para a terapia comunitária que só virá mais tarde. Hora de desamarrar os nós, começando pelos dos sapatos. A gente vive num mundo que nos chama para fora. São sons, luzes, de tanto olhar para fora, eu me esqueço de olhar para dentro de mim, para saber quem eu sou, de onde vem minha força e para avançar na vida. Assim, de olhos vendados, é mais fácil olhar para dentro de si. O grupo é dividido em duplas. Pessoas que não se conhecem se ajudam. Quem está na frente, olha o joelho, ligeiramente para frente, para se lembrar que na vida nós temos que ter flexibilidade. Depois do relaxamento, o grupo está mais unido. Quem chegou com depressão e tristeza descobre que não está só. No chão, a imagem símbolo do projeto, a teia de aranha, uma representação da comunidade unida por fortes vínculos. Este homem é o responsável pela terapia comunitária. Médico psiquiatra, Adalberto Barreto criou a técnica há 21 anos. Então nós vamos imaginar os nossos medos do cotidiano e vamos brincar do medo, mas não esqueça que você está apoiado, mão no ombro, certo? Juntos nós somos mais fortes. Foi
na Universidade Federal do Ceará que Adalberto Barreto experimentou primeiro a terapia que cuida do sofrimento antes de receitar remédios. Lá vem o ladrão, todo mundo tremendo as pernas. Ai, cadê? Cadê o medo de vocês? Vocês ficam calados na hora? Eu observei que 90%, a quase totalidade, era só sofrimento, era uma insônia por conta de uma dificuldade na família. Eu me lembro, a primeira vez foi uma senhora que estava com uma insônia muito grande, não conseguia dormir porque ela assistiu à morte do próprio marido, que foi apunhalado no coração. Ela disse que quando fechava os olhos, a imagem daquela cena tinha ficado fixa na mente dela. E quando eu peguei o receituário para prescrever, ela disse: doutor, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida para os meus filhos, quanto mais remédio caro. Para mim ali foi um tapa energético, porque eu me senti já impotente, eu digo, não é por aqui. Aí me veio a ideia, eu não posso ajudar com o meu remédio, mas talvez a comunidade possa. Eu lancei a pergunta para as pessoas: quem de vocês já teve insônia e o que você fez para resolver? E mais de 12 soluções apareceram. Uma falou o suco do capim-santo, deu a receita, era o suco. O outro disse que foi uma massagem de um curandeiro que morava em outro tal canto. Outro foi um culto religioso, rindo, cansando o corpo, fazendo exercício, lendo. E eu fui vendo que eles tinham problemas, mas eles também tinham as soluções. E que se o problema era de sofrimento, de dificuldades do cotidiano, nós tínhamos que encontrar também outras soluções que não essas que vinham da academia, que exige a presença de um especialista, que tem que haver a prescrição de psicotrópicos, que é caro, que gera outras dependências. A música está presente o tempo todo. Quem já viveu uma experiência dessa natureza, uma vez eu tive uma grande perda. Ela perdeu o pai, pode ser perda da mãe, do namorado, do emprego, perder alguma coisa que foi significativa. O que é que eu fiz para superar? Eu, marido, pai, mãe, irmão, me deixou muita saudade ainda hoje. Eu sinto saudade de todos eles, mas por cima de tudo foi do meu marido. Você tem alguma lembrança? Tenho muitas lembranças boas. Mas o quê? Vou dar um exemplo, uma coisa boa. Ele ser um bom esposo, um bom pai, trabalhava para dentro de casa, não me deixou nenhuma dívida, nenhum problema, nenhum filho aí de fora. Isso me orgulhou muito, porque tem muitos que morrem, lá vem um menino, lá vem outro. A minha esposa faleceu no dia 25 de agosto de 94. Fiquei dentro de uma casa, não queria conversar com ninguém, não queria comer, não conseguiria dormir. E eu achava que eu só tinha um amigo no mundo, que era as lágrimas, que estava comigo todo momento. E no outro dia, eu comecei a dizer, vai viver minha vida. E deixa a vida me levar. Nós achamos que o saber científico é muito importante, mas existe um outro saber produzido pela experiência de vida. Então, na terapia comunitária, nós tentamos resgatar este saber produzido pela experiência do cotidiano. Quer dizer, uma mãe que teve uma depressão ou que teve um filho psicótico, que ela teve que lidar muitos anos para ajudá-lo, apoiá-lo, essa mãe, essa pessoa adquiriu um saber que geralmente tende a ficar esquecido, e na terapia comunitária nós tentamos socializar. O que eu vou levando na terapia de hoje? A sinceridade das pessoas que falaram abertamente aquilo que estava realmente sentindo e que sentiram. O que eu vou levando? A minha felicidade, a minha saúde e paz na minha vida. Os resultados foram tão impressionantes que, em 2005, a terapia comunitária virou programa de saúde pública em Fortaleza. Há uma deficiência grande do sistema de saúde como um todo de não saber acolher o sofrimento. E muitas vezes o sofrimento ele é medicalizado. E a partir da terapia comunitária, nós criamos mecanismos de escuta do sofrimento, acolhimento do sofrimento, e através do processo
contínuo de terapia comunitária, através do processo de integração das pessoas na massoterapia, através do trabalho da autoestima, nós estamos presenciando muitos pacientes que antes eram totalmente dependentes de medicamento, pacientes que não conseguiam cura, pacientes que ficavam eternamente dentro dos consultórios médicos se medicalizando. Esses pacientes hoje estão curados. Vamos andando, pessoal, para começar. César é professor de filosofia. Chegou aqui trazendo a esposa que sofria de depressão. Os dois participaram da terapia comunitária. A mulher ficou boa e ele virou terapeuta. Batendo os pés, vamos bater os pés, para não sair do movimento. Como a terapia comunitária nasceu neste bairro, na periferia, então ela reúne pessoas que não têm um conhecimento somente acadêmico. O conhecimento acadêmico veio para somar juntamente com o conhecimento popular. Esta síntese é justamente a terapia comunitária que está desenvolvendo todo esse trabalho e um potencial de bem-estar para as pessoas, sem excluir ninguém. O método brasileiro já foi implantado na França e na Suíça há 6 anos. Não cai porque está apoiado no outro. Cada cultura tem suas propriedades, né, suas peculiaridades. No início a gente teve que adaptar. Eu aprendi aqui, né, a terapia comunitária do jeito brasileiro. Então o problema foi adaptar o jeito suíço, francês. O que foi mais difícil adaptar nesse método? Aqui tem muita música, porque o Brasil é um povo de música, tudo passa pela música. Na Europa é mais difícil, as pessoas são mais na fala, né? A música fala menos às pessoas do que no Brasil. Uhum. O que é que os suíços e os brasileiros têm em comum quando o assunto é o sofrimento? Tem tudo em comum. É a expressão do sofrimento que muda com a cultura, mas no fundo o sofrimento das pessoas é a mesma coisa, o sofrimento, a dor da perda, a dor por causa de um divórcio, de um luto, a dor de não se sentir um valor pessoal, da falta de estima de si, a solidão. Lá tem muita solidão, tem muita riqueza material, mas tem também muito isolamento das pessoas. Queria dizer que a gente está se esforçando para ser médicos cada vez mais humanos e tratar vocês cada vez melhores. Há sempre universitários interessados em conhecer o trabalho. Nós, acadêmicos de medicina, que a gente já vai sendo direcionado para aquilo, né? De você tratar dos doentes, abrir sua clínica e tal. Aqui eu tive a oportunidade de quê? De ver como é que eu poderia articular a sociedade para ela mesma se curar, entendeu? Seria um auxiliar fundamental nesse tratamento que a gente vai possibilitar futuramente, né? Quem sabe? A terapia comunitária acaba de ser reconhecida pelo Ministério da Saúde e vai virar política pública em todo o Brasil. Em cima de 12 mil questionários, 88,5% das queixas, das demandas, tiveram resolutividade na própria roda da terapia comunitária. Apenas 11,5% necessitou ser encaminhado para um psicólogo, para um psiquiatra, para um especialista, para um centro de saúde. Então isso mostra que a terapia comunitária tem a sua eficácia na medida em que reduz a demanda por remédio por especialista, torna as pessoas mais autônomas, menos dependentes dos remédios, menos dependentes das instituições, menos dependentes dos especialistas. Objetivo alcançado para Dorinha. Hoje eu reformulei minha maneira de viver, me desprendi de muita coisa que me fazia sofrer, né? Antes eu me voltava muito para o material e hoje eu vejo que não é isso que me traz a felicidade. A terapia comunitária atravessou fronteiras e já é aplicada na França, Suíça e Itália. No Brasil, há núcleos em todos os estados e no Distrito Federal. São 12.500 terapeutas formados. Por mês, 36 mil pessoas recebem atendimento. Nós fomos acompanhar de perto a formação de novos terapeutas